Técnicas de comunicação e vendas em programação neurolinguística. Você sabe o que é programação neurolinguística? Muitos não sabem. Existem conceitos bem complexos a respeito de programação neurolinguística. Mas para facilitar, eu diria que é o estudo das impressões e também o estudo da comunicação adequada. Nesse trabalho, trataremos de programação neurolinguística. Eu escrevi o e-book o livro, Vendedores de Sucesso, Técnicas de Comunicação e Vendas em Programação Neurolinguística. E agora, nessa palestra, falaremos sobre este assunto. Também, o livro Metas, Objetivos e Valores trata de um assunto relacionado ao mesmo, Técnicas de Comunicação e Vendas. E vamos falar um pouquinho sobre isso para dar introdução em vendas especificamente. Metas, Objetivos e Valores você pode encontrar no site metadosalomão.com.br. Para que possamos transformar nossas vidas, para que possamos transformar aquilo que desejamos, é preciso a substituição dos velhos hábitos pelos novos. É preciso essa predisposição. Quais são os seus valores? Em que você acredita? O que motiva o seu movimento de transformação? Sua família, a espiritualidade, a vida acadêmica, bens materiais? O que mais te motiva? Tudo isso é muito importante, mas é importante a gente saber o que a gente está fazendo aqui nesse mundo. De certa forma, é uma pergunta muito complexa, né? O que você veio fazer aqui nesse mundo? Qual a sua missão? Mas ela não é normalmente não se tem uma resposta objetiva. É importante a gente entender que a nossa missão começa na nossa casa e no nosso trabalho. Quem tem um direcionamento de crescimento, de honestidade, de valores importantes dentro da sua própria casa e no seu próprio trabalho, pode ser que encontre a sua missão, encontre o seu talento. Encontre aquilo que lhe é mais fácil de ser útil a si mesmo e aos outros. Eu considero um grande poder de motivação a gente saber o que a gente quer, ter consciência de onde quer chegar. O poder do querer consciente. Você estar consciente daquilo que você quer. É preciso uma reflexão de que você tem e o que você quer ter, do que você é e aonde você quer chegar. Para saber como é que será esse encaminhamento e conhecer verdadeiramente os seus valores. O que é importante para você? É importante ter valores. É muito importante você saber exatamente aonde você quer chegar e ter flexibilidade, porque às vezes as coisas não vão acontecer exatamente como você quer. Às vezes é preciso de mudanças no meio do caminho. Então é importante ter essa tranquilidade de mudar se for preciso, mas de encaminhar numa direção desejada. Coerência com os pensamentos, coerência com as palavras, coerência com as atitudes. O ser que tem coerência, ele é íntegro, ele é inteiro, ele é mais confiável. É preciso ter fé, acreditar. A fé uma fé move montanhas. É preciso de você acreditar. Ter fé em Deus, ter fé na vida, ter fé em si. Aprenda com a natureza. A natureza não deixa nada para depois. A natureza não procrastina. A natureza trabalha ininterruptamente, mas respeita o dia e a noite. A natureza não reclama. A natureza está em movimento. Está em vida. Prosperidade e sorte. Prosperidade. Proespera. Esse é o significado da palavra prosperidade. É aquilo que você deseja e que você espera. E claro que o sentido da prosperidade é o que vem, é o que é gerado. A prosperidade não é só material. A prosperidade está relacionada à satisfação profissional, à vida familiar, saúde, alegria, sucesso no conhecimento, na cultura. É amplo.
Nós precisamos de ver dessa forma, porque é importante você trabalhar com satisfação. E sorte. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, pessoas de sorte. Descobriram que são pessoas que são otimistas, estão de bem com a vida, são bem-humoradas, aproveitam bem a oportunidade. E por falar em oportunidade, nada mais correto do que dizer que a sorte é a soma da oportunidade e da competência. Você está preparado para as oportunidades, né? Aí uma frase interessante. Liberdade significa responsabilidade. E é por isso que muita gente tem medo dela. As pessoas gostam muito de deixar responsabilidade para os outros. Muitas pessoas, não todos, né? Então, quando você tem coragem, tem condição de ter a responsabilidade sobre si, sobre seus atos, sobre seu desenvolvimento, mas isso de uma forma tranquila e saudável, claro que seu desenvolvimento vai ser muito mais, vamos dizer assim, grandioso, muito mais gratificante. Se você deseja crescer numa empresa ou numa instituição, aonde você está, fica aí uma dica interessante. Puxe para cima quem está abaixo e impulsione quem está acima. Se quem estiver acima também estiver consciente, quando ele subir mais um degrau, ele chama você para o degrau que ele estava. Pense nisso. Então, algumas dicas para te deixar mais animado, né? São dicas interessantes. Acordar cedo, agradecer a Deus, orar, meditar, tomar banho de manhã. É engraçado a gente falar isso, né? Planejar o dia, fazer planejamento para organizar, para não se perder nos seus processos, ter uma alimentação saudável. E olha que figura interessante, determinação. Ter determinação. Encarar os problemas de frente, se bem que eu acho o garoto meio corajoso, mas é preciso de encarar de frente, né? O que for necessário. Ter garra, equilíbrio, disciplina. Como é que vai trabalhar e ser um bom profissional sem disciplina? É preciso ter disciplina. Ter amigos motivadores, amigos motivados, otimistas, muito importante. Ter atitudes positivas e não se colocar no lugar, na posição de vítima. Pessoa que está sempre reclamando, reclama do trabalho, reclama do governo, reclama da criação, da família. Isso não leva a lugar nenhum. A vítima não sai do lugar. A vítima está estacionada, ela fica dependendo dos outros. E se os outros não mudam, ela também não muda. Então a posição de vítima, ela é muito assim, realmente uma posição muito desconfortável, né? Então pare de reclamar. Procure ter uma posição positiva na vida. A pessoa que reclama demais, ela se cansa e cansa quem está perto dela. Então vamos ser otimistas. Né? E a vida é um espelho, reflete o que você é. Né? Precisa de aceitar a si mesmo. Desenvolver, inclusive, a gratidão pelas coisas boas que você já tem. Aí, o gatinho está muito otimista, na verdade, né? Mas, e aí, vamos falar de vendas? Engraçado, né? Vocês adquiriram essa palestra para falar de vendas, mas, na realidade, nós já estamos falando de vendas. E quem é o vendedor? E quem é o bom vendedor? Fica a pergunta, né? Quem é o vendedor? Quem é a pessoa do vendedor? O bom vendedor é aquele que vende gato por... A maioria das pessoas responde, gato por lebre. Este não é o bom vendedor. Vender gato por lebre é um bom enganador. Né? O bom vendedor é o que vende gato por gato. Né? É o que vende a coisa pela realidade dela. Então é muito importante a gente começar a pensar nisso. Quem é o bom vendedor? É importante a gente compartilhar, ter generosidade. O bom vendedor precisa de aprender a ouvir, prestar atenção. É muito importante um bom vendedor, um bom profissional de comunicação, de vendas, manter-se informado. Mas não seja chato daquele que sabe de tudo. Manter-se informado para você se interagir com o cliente e não para ficar dando aulas para ele. Vamos falar de contatos por telefone. Quando uma empresa, uma secretária, recebe um telefonema, como é que é a maneira adequada de se fazer isso? O importante
ela primeiramente dizer o nome da empresa, o nome dela e cumprimentar. Né? Ela diz o nome da empresa, empresa fulano de tal, vamos dizer Cláudia, bom dia ou boa tarde, conforme o horário. Quando um cliente deseja falar com o chefe e a secretária pergunta, ela pergunta, quem está falando? Vamos dizer, ele diz, Roberto. Ela pergunta assim, Roberto de onde? É uma coisa muito usual, mas não é adequado. E por que não é adequado? O melhor é ela perguntar, seu Roberto, o senhor representa alguma empresa? Por quê? Porque quando ela pergunta, Roberto, de onde? Ela está colocando em primeiro lugar a empresa e não o ser humano. Agora, quando ela pergunta, o senhor está representando alguma empresa? Ela fala do ser humano que representa a empresa. Vocês entenderam? É uma coisa muito interessante. Se o chefe não está podendo atender, ela pode perguntar, é só com ele? Mas isso não é adequado. Porque já restringe, né? Às vezes ele quer falar é só com ele mesmo. Então o adequado é, no momento ele não se encontra. Ele está em reunião, coisas do gênero. Posso auxiliar em alguma coisa? Coisa mais educada, mais amiga, né? É só com ele? Fulano de onde? Isso é o mais usual, mais fácil. Essas dicas todas aqui estão no livro Vendedores de Sucesso, no site www.vendedoresdesucesso.com.br. Está bem detalhado, se você desejar mais informações. Quanto ao telefone, ainda falando do telefone, evite conversas paralelas, risinhos, enquanto fala ao telefone. Cuidado com o que o cliente do outro lado pode estar ouvindo. Se você precisa falar com alguém realmente, peça licença ao cliente, mas evite esse tipo de coisa. Quando a empresa ou o representante da empresa, o vendedor, liga para o cliente, telefona para o cliente, evite ser insistente, dê tempo ao tempo. Cuidado com o excesso de tentativas. O cliente pode ficar cansado de você. Cuidado com horários inoportunos, ligar fora de hora, sábado na hora do almoço, à noite, muito cedo. Né? Chame sempre o cliente pelo nome, mas cuidado com excesso. Porque senão parece falso, parece puxa-saquismo. Isso não é legal. Até coloquei aqui um macaco do saco azul para representar a ideia do puxa-saquismo. Não é legal. Senhor fulano, senhor Mário, pois é, senhor Mário, isso soa falso. É inadequado. Chama pelo nome, senhor Mário, não com excesso. Não pega bem. Não é legal. O nome é muito importante. A gente deve respeitar. Também senhor para cá, senhor para lá. Vamos com calma. Tudo precisa de ser feito com equilíbrio. Procure agendar o encontro pessoal. No caso do corretor de imóveis, do vendedor, procure agendar. Em questão da ligação, pergunta qual a hora boa que eu posso, se a pessoa não pode falar naquela hora, qual a hora adequada para me ligar para o senhor? Marque um encontro pessoal. Né? Lembre-se das ligações posteriores aos grandes negócios e aos serviços prestados. Fez uma boa venda? Liga depois. Como é que o senhor está se sentindo do nosso produto? Gostou? Tem alguma reclamação? Quer falar alguma coisa a respeito? Mostrar que você não ficou ali só para vender. Né? É preciso bom senso. Principal, bom senso e bom senso. É preciso despertar interesse de uma forma inteligente e honesta. Despertar interesse de uma forma inteligente e honesta. Falar bem do produto. Não é questão de convencer, é questão de mostrar a realidade. Os contatos pessoais. Lembre-se que o cliente observa a sua empresa. Sua casa, sua empresa é um retrato da sua casa. Ele observa onde ele está entrando. Como está a sua casa? Organização, higiene, bom gosto, postura dos funcionários. A pessoa chega numa loja, os funcionários estão de mãos no bolso, conversando um com o outro. Lembrar de uma coisa, o vendedor é para ser natural, para ser humano, mas ele também é um soldado, ele é um profissional, ele está pronto, ele está de prontidão, tranquilamente de prontidão.
Nada de chegar, o funcionário está batendo papo, rindo. Não, o funcionário não, ele está esperando o cliente entrar. Ele está de olho, ele está tranquilamente atento, sem excesso, sem pressão. Muitas pessoas deixam de comprar em algumas lojas por causa da pressão. A pessoa vai comprar sapatos, o funcionário coloca 3 montanhas de sapatos, sem pressão. Vai comprar uma calça, traz tudo da calça para... e se inibe. Isso não é legal. O cliente se sente pressionado. Apresentação e higiene pessoal, não precisava nem estar falando nisso, né? E a postura física, porque o corpo fala. Pessoal, por exemplo, vendedor de braço cruzado, que absurdo, não vamos falar disso. Né? Mãos no bolso, não é hora. Então, evite também, uma coisa importante para o profissional de vendas, como postura, é evitar chamar a atenção para seus defeitos e qualidades. Tem pessoas que se menosprezam, vamos supor, o cliente faz um elogio, ele fala, não sei o que, não é nada disso, ou senão fica falando coisas contrárias à sua personalidade, ou elogios. Eu já ouvi um vendedor ficar se gabando, que ele era um excelente vendedor, não sei o que, e aquilo estava incomodando. Sabe por que é o problema disso aí? Que quando você chama atenção para você, você sai do foco da venda e passa você a ser o foco da observação. Então, olha, você deveria ser ator, não sei, com todo respeito aos atores, né? Que são profissionais, muitas vezes, de primeira qualidade. Então, é preciso ter seriedade e transmitir confiança ao cliente. Bom tratamento sem excesso. O senhor, a senhora, cuidado. Chame de senhor, chame de senhora as pessoas com mais idade, né? Tem senhoras, tem mulheres que não gostam de ser chamadas de senhoras por questão da aparência, da idade. E como eu já disse, o nome é importantíssimo. Então não repita excessivamente, mas chame o cliente pelo nome. Contato físico no cumprimento é bom evitar. Deixa isso ser uma iniciativa do cliente. Claro que você pode estender as mãos, estender a mão para o cliente. Mas tem pessoas que já vão abraçando o cliente, nem conhece. Vamos supor, é uma mulher a cliente. Ela que decide qual contato será feito. Né? Tem gente que já vem dando beijinhos, calma. Você está ali para vender, você precisa transmitir respeito e consideração pelo seu cliente. Negócios, principalmente nos negócios grandes, é preciso criar vínculo positivo antes de iniciar um grande negócio. Não já ir empurrando a venda. Na China, é um hábito, nos grandes negócios, as pessoas encontram primeiramente para conversar. E se o negócio for realmente grande, é preciso, fazem visitas, vão comer na casa do anfitrião, né, que está convidando. Não pode, lá na China, não pode de cara falar do negócio grande. Eles querem criar um relacionamento. Querem criar uma valorização do que será feito. Principalmente se entra negócio assim, uma casa, um automóvel, um bem que a pessoa gosta dele, está vendendo. Então cria um vínculo afetivo, de certa forma, quase que basicamente necessário. É muito importante ter bom humor, né? Pessoa tranquila, agradável, de bem com a vida, não palhaçada, mas ser alegre, feliz, ter bom humor, uma brincadeira de bom gosto, né? A honestidade é fundamental. Ser verdadeiro, ser honesto, ser transparente, né? E porque hoje em dia, preste atenção, hoje mudou o conceito. Aquela do vendedor esperto, que coisa feia. Isso denegriu muito a imagem do vendedor. Hoje, tem vendedores que ganham muito dinheiro, vendedores respeitados e respeitáveis. Hoje é interessante o vendedor ter consciência que o cliente quer principalmente confiança, confiar. Transmita confiança. Transmita que você deseja o bem do seu cliente. Quando o cliente sente... é importante que isso seja verdade, que você seja um ser humano. Por isso que nós começamos falando do ser humano. Você realmente é um ser humano que deseja o bem do outro. Isso é que é legal. É isso que transmite harmonia, transmite vontade de encontrar a pessoa, de fazer até amizade. Então, eu digo 2 fatores. O cliente ter consciência que você deseja o bem dele e confiança, que uma coisa está ligada com a outra.
Esses são os dois primeiros pontos chaves. Claro que vai precisar de conhecer o produto, saber tratar o cliente, mas esses dois aí é a base. Observe sempre com calma, observando. Esse vendedor estressado, pelo amor de Deus, né? Eu já vi vendedor estressado fazendo de conta que está com calma, é pior ainda. Calma, observação. É importante demonstrar sinceridade, com suavidade, com firmeza, né? Objetividade. É proibido insistir, tentar convencer. Você não tem que convencer ninguém de nada. O que é importante é você mostrar os benefícios do produto, bem mostrado. E não ficar tentando convencer. Eu já vi pessoa vai comprar um tênis preto. Desculpe, vai comprar um tênis branco. E o vendedor fala, compre um tênis preto, porque preto não suja. O vendedor está falando bobagem. O comprador quer um tênis branco, ele está cansado de saber. Está dando aulinha, né? Explicando coisa, tentando convencer a pessoa. Então, cuidado com o convencimento. O melhor mesmo é ser claro, sincero, honesto. Conhecer o produto, mostrar as características, dizer a verdade. Se o produto não é de primeira linha, diga para o cliente. Porque se ele levar o produto e der algum problema, você avisou. Você transmitiu sua honestidade. Seja sincero, mas não fale demais. Objetividade, paciência, objetividade. E mantenha-se motivado. Vamos agora falar um pouquinho mais especificamente de programação neurolinguística. As acuidades e tendências perceptivas, visuais, auditivas e sinestésicas. Tendências visuais. São tendências. Nós temos os três. Ainda entra na sinestésica aqui, né, entra a gustativa e olfativa. Porém, de uma forma mais objetiva, vamos falar dessas três. Visuais, auditivas e sinestésicas. As pessoas têm as três de um modo geral, mas tem uma que é mais forte em cada pessoa, a tendência. Pode ter duas mais fortes. Mas como é que você vai saber disso? Eu vou te dar um exemplo. Na verdade, existem técnicas de observação do olhar, mas são complexas para serem transmitidas assim de uma forma objetiva. Existem maneiras mais fáceis. Vamos dizer, o vendedor de automóvel. E chega uma pessoa falando bem do design do carro. Ou ele pode perguntar, o que o senhor, a senhora, o que lhe chamou a atenção nesse carro? Ah, eu adorei o design. Ou, eu acho que era um conforto, carro confortável. Eu estou procurando um carro silencioso. Falou design é visual. Então não adianta você ficar falando de motor de carro com uma pessoa visual. Ela quer o motor, claro, mas ela quer beleza. Pessoa mais visual, pessoa que está prestando mais atenção quando entra no ambiente. Auditiva é ligada ao som. Uma pessoa auditiva não vai querer que música muito alta. A pessoa auditiva, por exemplo, no relacionamento afetivo, é preciso que o parceiro, a parceira diga para a pessoa que a ama. Ela precisa de ouvir. Auditivo se dá bem com música, né? E a sinestésica, conforto. Ela quer sentir, sentir, sensação. Então você pode perguntar para a pessoa, o que lhe chamou a atenção nesse carro, né? O que chamou a atenção nesse apartamento? A pessoa às vezes está procurando uma pessoa visual que é uma arquitetura de primeira. Já tem pessoas que querem morar num bairro silencioso. É uma maneira de começar a descobrir. E tem outras maneiras de criar essa sintonia. E outra delas é o rapport. O que é o rapport? Para os que não sabem, rapport significa reportar-se. É um termo usado em psicologia. Reportar-se, ou seja, entrar na onda do outro. Sintonizar com o outro. Na natureza, os animais vivem em rapport. Você pode ver assim geralmente uma manada, assim, eles estão mais ou menos na mesma posição. Olha os cisnes, patos nadando, geralmente eles estão em harmonia em termos de posição física mesmo. Um casal de namorados, você já observou? Eles parecem que estão numa posição semelhante. Um casal dançando, isso é pleno rapport. Você pode criar o rapport. O cliente está sentado de uma forma,
Você senta da forma semelhante. Ele cruza as pernas, você também cruza. Não no mesmo momento exato, mas acompanhando. Na verdade, o segredo do rapport é o segredo de acompanhar. Você vai entrando na sintonia do outro para que ele entre na sua depois. Está copiando os gestos. Não é obrigado a fazer igualzinho. Por exemplo, a pessoa movimenta o braço direito, você pode movimentar o braço esquerdo. Movimentos semelhantes. É como uma dança. O rapport é muito interessante. O rapport também pode se dar pela respiração, a sintonia. Pode se dar por palavras. Por exemplo, você pergunta o nome do seu cliente. Seu nome, por favor. A pessoa entrou na sua loja, você pode dizer seu nome. Meu nome é Antônio. Senhor Antônio, prazer em conhecê-lo. O senhor, aí na continuidade da conversa, né, quando se torna informal, a pessoa pode estar falando de lugares, você pode perguntar, de onde o senhor é? Eu sou de Brasília. De Brasília? Você repetiu o nome dele, repetiu o nome da cidade. E o senhor trabalha com o quê? Eu sou profissional de saúde. O senhor é profissional de saúde na área médica, na área odontológica. Você repete palavras sem exagero. O que significa? Significa que você prestou atenção. Significa que você tem interesse. Uma série de significados que vão fazer muita diferença. Tem gente que pensa que rapport é uma esperteza, uma malandragem. Não. É educação, é você sintonizar. Não só com o seu cliente, com as pessoas de um modo geral. Tem pessoas que já têm um rapport nato. Já funcionam na harmonia com os outros, com seus semelhantes. Então, no rapport está a comunicação verbal e não verbal, né? E a questão da concordância também. Se você pega o rapport e começa assim a compreender melhor. Vamos dizer, um cliente chega com opinião pessoal. E você vai contra a opinião pessoal. Aí o pessoal, muitas vezes, opiniões políticas, né, sobre comportamento. Né? A pessoa fala que tem uma afinidade por um partido político e o outro já dá logo, o que é isso, né? Você está brincando. Uma boa coisa é você concordar. Mesmo a pessoa fala um absurdo, né? A pessoa fala, eu já vi que a pessoa fala que é a favor da pena de morte, é um absurdo, né? Mas se você já de cara fala que é um absurdo, acabou a conversa. Você pode dizer para ele, concordar. Né? Concordar. Realmente, o senhor deve ter suas razões. Eu, particularmente, penso um pouco diferente. Vamos dizer que a pessoa falou assim, você apresentou o preço de um automóvel e o cliente diz, mas está caro. Aí você diz, não está caro. Você está discordando. No momento em que você diz, realmente é um preço elevado, é como se estou do seu lado. Realmente é um preço elevado, porém, o senhor está comprando um dos melhores automóveis do mercado. Então, olha só. Você está junto com o cliente, você concordou com ele, mas você mostrou para onde que ele está caminhando, direcionou. Realmente concordo com o senhor. É um preço um tanto quanto elevado. Agora, olha o carro que o senhor está comprando. E você começa a falar das qualidades. Olha o apartamento que o senhor está comprando. Isso é concordar, não entrar em discordância. Né? E quem está discordando também, qual é a opinião? O que você quer se você discorda? Você quer vender? Ou impor suas opiniões. Coisa para se prestar atenção. Evite ao máximo demonstrar indiferença, né? Conversas paralelas no tempo de espera, né? Às vezes a pessoa vai nesses lugares, essas prestadoras de celular, você está resolvendo negócio, o funcionário está conversando coisas pessoais com o seu colega, com a sua colega, né? Atender 2 clientes ao mesmo tempo, olha, eu não devia nem estar falando isso, mas eu já vi isso acontecer. Né? Então isso é uma coisa terrível, né? Falta de atenção ao cliente. Demonstrar impaciência e nervosismo. Né? Demonstrar que quer fechar o negócio logo. Interromper a fala do cliente, só em casos extremos, né? Aquele cliente que não para de falar, você dá um jeitinho de resolvendo a situação, mas no geral, jamais interrompa seu cliente. Jamais demonstre necessidade de concretizar o negócio logo. Puxa saquismo. Gente, que coisa feia. Puxar saco dos outros. Isso é horrível. O importante é tratar bem, com sinceridade, né? Demonstra falsidade, isso é muito feio. Baba-ovo, eu escrevi aqui, babajulação.
né? Que coisa esquisita. Não demonstre para o cliente que você sente algum medo de não satisfazer as expectativas dele, nem do seu chefe e nem da empresa que você trabalha. Você precisa demonstrar tranquilidade, segurança, demonstrar calma. Existe aí, nessa sequência de assunto, o medo de errar e a vontade de acertar. Muitas vezes a pessoa entra para o processo de vendas, principalmente os corretores de imóveis quando trabalham com quantias elevadas, né? Às vezes fica com medo de não fechar o negócio, né? É o medo de errar. Medo de errar. Então, imagina um dentista trabalhando na sua boca com medo de errar. Como é que você vai se sentir? Agora imagine o dentista trabalhando na sua boca com vontade de acertar. Aí eu brinco que é a técnica de paquera. O rapaz se aproxima de uma moça com medo de ganhar o não. Se ele tem medo de ganhar o não, é porque ele acredita no não. Então, ele como se ele estivesse com a bandejinha do não, esperando por alguma coisa. E ele chega tão inseguro, vamos dizer que ele não chamou atenção nem negativa, nem positiva da moça. E ele está pedindo pelo não. Porque se ela gostar dele, ok. Se ela não gostar de jeito nenhum, ok também. Agora, se estiver no meio termo, ele chega inseguro, acreditando no não, provavelmente vai ganhar o não. Se ele está no meio termo e chega buscando pelo sim, com positivismo, oi, bom dia, boa tarde, gostei de você, gostaria de te conhecer, é possível, muito mais provável que ela ganhe o sim. Questão vital, né? Então, no processo de comunicação e vendas é a mesma coisa. O cliente que está decidido a comprar merece ser muito bem tratado para você manter esse cliente. O cliente que não vai comprar de jeito nenhum, aquele que entra só por ali, também trate bem, porque pode até ser que ele venha comprar. Agora, o cliente mais assim, alvo de observação, é o que está no meio termo. É o que você nem tem certeza que ele está decidido a não comprar e nem está decidido a comprar. Esse cliente é que você precisa fazer com que ele venha a ser seu cliente. Então, o otimismo, a busca pelo sim, a vontade de acertar. Vendedor, cliente, empresa. O vendedor está para o cliente assim como o cliente está para o vendedor? Qual que é o mais importante? O mais importante é o cliente. O mais importante é o cliente. Ele é que bate o martelo. Né? Ele é que resolve a situação. No final, quem dá a última palavra, compra ou não compra, é o cliente. O cliente não está nem um pouco preocupado com as suas comissões e nem com a sua moral perante ao chefe ou à empresa. Ele está lá para resolver uma situação pessoal dele, uma necessidade ou vontade dele. Isso é fundamental que se leve em consideração. Sorria, seja feliz, demonstre alegria com seu cliente. E agora eu vou contar para vocês aquele segredinho profissional, só que esse segredo é óbvio. O cliente é quem gera lucros para o vendedor ou para a empresa. Portanto, ele está acima de você e até mesmo da sua chefia. Ele é que paga, ele é que gera lucro. Pessoas pensam que estão fazendo favor para o cliente. Então, o cliente deve ser tratado com dignidade e respeito. Imagine se você estiver no lugar dele, como você deseja ser tratado quando você é cliente? Pense nisso. Observe a idade psicológica e as necessidades do seu cliente com compreensão e respeito. E compreenda isso da melhor maneira possível. Porque eu mesmo já conheci vendedora de automóvel e eu fazendo uma entrevista perguntando, ela vendia mais do que as outras colegas, o dobro. Eu perguntei qual o seu segredo profissional. O primeiro segredo que ela disse é que ela não tinha medo da palavra não. Numa segunda pergunta, ela disse que analisava a idade psicológica do cliente. Olha, e essa vendedora só tinha o 2º grau. Ela examinava, analisava a idade psicológica. E ela disse, se o cliente tem idade de bebê, eu trato ele como bebê. Se ele tem idade adolescente, eu trato como adolescente. Se tem idade psicológica de adulto, eu trato como adulto. Bom, e ela ainda disse mais.
Se ele pensa que vai ter alguma intimidade comigo, eu deixo ele pensar. Só que isso não acontece. Ela trabalha com diversos recursos. Examina a psicologia do cliente. Ela quer vender, né? E trata bem, não deixa nada assim esquisito, não. Isso é muito importante pensar. Tratar bem o cliente. Então, algumas palavras bem bonitas aí, ó. Felicidade, sabedoria, flexibilidade, saúde e paz. O cliente é o seu gerador de renda. Trate-o como um rei e sinta-se digno em servi-lo. Fica essa mensagem. E aqui 4 premissas edificadoras que a gente expressa em outros trabalhos. Aqui no meu livro Liberte-se da Ansiedade eu trato desses pontos. Calma, seja seu melhor amigo, viva o momento presente e seja uma pessoa grata. Mas isso é um assunto que dá muito o que falar e hoje só trazendo como uma pequena mensagem. Reconheça e seja grato por tudo de bom que você já tem. A pessoa que demonstra gratidão é uma pessoa simpática, alegre, de bem com a vida. Conscientize-se e dê o devido valor aos seus objetivos. Pessoa que dá valor aos seus objetivos demonstra uma pessoa interessada, que está caminhando, que está crescendo, que tem motivação. Motive-se e tenha alegria de viver. E se a escolha é sua, seja feliz, não por obrigação, mas pela decisão de estar de bem com a vida. É bom ser bom. Aí está o meu livro bem detalhado, essa palestra em detalhes, né? No site vendedoresdesucesso.com.br. Você pode encontrar esse book, que está essa palestra detalhada, bem detalhada, com depoimentos dos vendedores, alguns vendedores top de linha do Brasil, né? Melhores vendedores de automóvel, grandes vendedores na área de corretores de imóveis, né? O Método Salomão, onde tem alguns trabalhos interessantes, né? Mecânica do medo, interessante para os vendedores, metas, objetivos e valores, métodosalomão.com.br. E aqui fica a nossa gratidão por a sua atenção, desejando que você tenha um grande sucesso profissional e um grande sucesso pessoal. Muitíssimo grato.